Fala galera, sejam todos muito bem-vindos, eu sou o Eric Mota e está no ar mais uma edição do podcast Fora de Regra e hoje o nosso convidado é meu amigo pessoal Lúcio Big. Ele criou o Instituto Operação Supervisionada que através da fiscalização dos gastos do dinheiro público já recuperou mais de 6 milhões de reais que estavam sendo utilizados, digamos, de maneira indevida por autoridades. Através do seu trabalho, ganhou alguns prêmios, como o Prêmio Internacional de Excelência em Anticorrupção. E no programa de hoje, a gente vai falar sobre o combate à corrupção, o governo Bolsonaro, as eleições de 2022 e muito mais. Você acompanha a partir de agora, vem com a gente. Senhor Lúcio Big, um prazer sempre te receber por aqui, meu velho. Rapaz, o prazer é meu estar aqui de novo. Vocês estão chegando agora, que só me acompanham a partir do podcast Fora de Regra. O Lúcio Big é uma figurinha carimbada com muito prazer aqui no Regra dos Terços. Eu sempre falo, Big, sim, eu vou falar isso sempre. Era fã desse cara desde antes de conhecê-lo e eu tenho a sorte de ser amigo dele. Vocês viram aí já na apresentação, na abertura, Lúcio Big tem uma grande história de combate à corrupção e é claro que a gente vai tocar nesse assunto. Mas antes de mais nada, Big, já tá sentindo falta do cabelão? Pois é, rapaz. E o pior é o seguinte, que cortei e agora ele não cresce mais, cara. Ele tá em decadência mesmo, bicho. Tá começando a ficar rala aqui atrás, a coisa tá feia. Mas assim, eu meio que já acostumei. Pois é, mas a questão é a seguinte, quando você é calvo e tem cabelo grande, a calvície só não aparece, é que quando você deixa curto, você percebe mais a calvície. Se você deixar crescer, ele volta a tapar, fica tranquilo. Eu tenho uma calvície bem elevada aqui, ó, então eu posso falar também. Ah, tá. Agora não, agora a barba, irmão, isso aqui, ainda bem que não dá calvície em barba, né? Pelo menos comigo nunca vi. Ia Então ser vai, triste, viu? a barba continua, a marca é o meu carimbo. Eu pareço uma traquina sem barba, velho. Aquelas Eu pareço. bolachas traquinas. Ah, tá. Eu pareço um sapo, cara. Fica aquele. A barba ajuda, entendeu? Ó, tem uma técnica, não vou contar para ninguém, não mostre para ninguém, viu? Eu sempre deixo baixo aqui, né? Aqui do lado, e aqui no cavanhaque, eu deixo ele mais em V. Agora aqui tá meio bagunçado, mas eu deixo mais em V que o rosto fica mais comprido. Aí parece que tá mais magro, entendeu? Tem as técnicas. Boa sacada, boa sacada. E Big, falando em boa sacada, você teve uma sacada em 2011 que mudou bastante. O público do Regra que já acompanha o Regra dos Terços, para antes do podcast Fora de Regra surgir, já tá cansado de ouvir essa história, mas para quem é novo, acho bom a gente pelo menos passar por ela rapidamente. Em 2011 foi quando você começou ali a dar uma olhada para o combate à corrupção, 2013 você se engajou mais. Relembra a sua história, por favor. Tá, eu era até então um brasileiro, né, como a maioria, que só às vezes se indignava ali no sofá, né, vendo aqueles desvios todos, e a gente estava justamente num período de descobrir aqueles grandes escândalos, né? Na época era o mensalão, né? Então Gente, a eu gente não babei começou. não, tá? Que a garrafa abriu embaixo, eu acabei de tomar um banho, desculpa, continue. Não, então a gente via, né, pela televisão, todas, né, sucessivos casos de corrupção, e a gente começou a entender que né, que o jardim não era tão colorido como a gente imaginava. E eu comecei a me engajar em movimentos, né, de combate à corrupção, né, passeatas, né, aquelas manifestações e tal. E aos poucos eu fui entendendo como eu conseguiria me encaixar dentro desse sistema, né, de combate à corrupção, de fiscalização e etc. E eu acabei adotando inicialmente Câmara e Senado como meus alvos de fiscalização, né? E nesse processo todo, né, ao longo dos anos, eu criei meio que sem querer uma que eu chamo de operação, que é a Operação Política Supervisionada, OPS, que na verdade tinha um outro nome, que era, esqueci, Operação Pega Safado. Operação Pega Safado. Então eu aproveitei a sigla OPS, criamos então a Operação Política Supervisionada, e a gente fiscaliza então os gastos de deputados e senadores com a verba indenizatória, que eu chamo carinhosamente de maldita verba indenizatória. E de lá para cá, a gente vem expandindo o raio de ação, então hoje a gente fiscaliza de tudo um pouco, né?
em 2018, final de 2018, então a gente formalizou esse trabalho todo, aí criamos então o Instituto OPS, e agora a gente trabalha mesmo auxiliando a sociedade que quer fiscalizar, né? A gente sabe que pessoas querem fiscalizar, ficam indignadas, assim como eu ficava indignado e continuo, né? Mas assim, eu indignado não sabia o que fazer para tentar reverter aquela situação, para tentar combater aquele desvio, aquele superfaturamento. Então, hoje a gente tem um certo conhecimento de a quem recorrer, né, o que fazer em situações assim, quando a gente descobre alguma irregularidade. Então, a gente nos coloca a serviço da sociedade para ajudar essas pessoas a fiscalizar. Então, às vezes a pessoa está lá no municípiozinho, poxa, mas construíram um treco aqui e ficou muito caro, e aí, como é que eu faço? Para onde eu vou? Então, a pessoa entra em contato, a gente ajuda a fiscalizar. Ah, mas onde é que eu vejo os gastos? Aí a gente vai, analisa, né, o portal de transparência do município dele, dá o caminho, enfim, a gente tenta trazer a sociedade para o controle social. Basicamente é isso. E o Instituto OPS, ele faz esse trabalho constante, né, de fiscalização da corrupção, e muitas vezes é justamente quanto à verba indenizatória, que você carinhosamente chama de maldita verba indenizatória. Eu tenho uma pergunta Uhum. que eu acho que eu nunca te fiz, Big. Você é Hum. contra a existência da verba indenizatória ou você é contra a maneira que os parlamentares têm utilizado nos últimos tempos a verba indenizatória? Bom, a verba indenizatória é importante dizer o seguinte, que ela não existe apenas na Câmara e no Senado. Ela existe em praticamente todas as casas legislativas e em vários outros órgãos do Poder Executivo. Tá? Tem também no Poder Judiciário, enfim, está em qualquer lugar. Não é uma verba que não deva existir. Ela deve existir. Sabe? Em alguns casos, em vários casos, ela deve existir, que é justamente para diminuir a burocracia para aquisição é quase que um cartão corporativo, tá? Mais ou menos um cartão corporativo. Então, isso a bem grosso modo, tá? Uhum. Então, às vezes, aquele gestor precisa adquirir alguma coisa de uma maneira rápida, então não dá para entrar, fazer licitação, aquela coiseira toda. Então, ele faz aquela aquisição e apresenta o comprovante de despesa e está tudo resolvido. Isso é importante, Big, a gente tocar. Você acredita então que ela deve existir? Sim, ela deve existir em vários casos, tá? E eu sei de locais que funcionam assim da maneira bacana como tem que ser, sabe? É utilizada para aquisição de produtos e serviços dentro daquele preço que se estipula, que o mercado pratica, entendeu? Com a devida prestação de conta. Então, isso tá ok. O grande problema, Eric, é quando a gente vê situações na Câmara e no Senado, por exemplo, que não existe uma exigência para se cumprir o que se cobra no mercado. Não Uhum. existe uma exigência, não se exige que se contrate, por exemplo, alugar carro. Pode alugar qualquer carro. Se quiser alugar uma Mercedes, sabe, aluga Mercedes. Sabe, se quiser... Então, assim, Se quiser inclusive botar um agora. dente de ouro. Não, quase, mas assim, por exemplo, locação de imóvel, inclusive eu estou num trabalho fazendo neste momento aqui neste momento que eu digo aqui, nesses dias, eu estou fazendo uma operação, na verdade, uma série, trazendo mais uma vez a sociedade para nos ajudar, que eu estou fazendo um levantamento de locação de imóveis com a verba indenizatória. Tem parlamentar gastando 15 mil reais para Uhum. alugar uma casa, cara, para usar como escritório político, 15 sabe? mil? 15 mil reais para um imóvel para usar como o escritório de apoio do parlamentar no Estado. 15 mil de aluguel, cara. Sabe? Isso é todo mês. Aí ainda tem a Aluguel é despesa uma com mansão, água. né? Não, é uma mansão. Aí tem água, tem energia, tem telefone, tem, sabe? Então, assim, o que acontece é a imoralidade com que vários desses usuários de verba indenizatória atuam, sabe? E o pior de todos os mundos fica no Mato Grosso. Lá no Mato Grosso, a Assembleia Legislativa, ela paga aos parlamentares uma verba indenizatória que não precisa de prestação de conta e simplesmente deposita na conta
do deputado estadual, a verba indenizatória, salvo engano, R$ 65.000 todo santo mês. E ele não Sem precisa prestar prestação. conta daquilo, sem prestação de conta. Para não falar que ele não presta conta, ele apresenta uma planilha dizendo, olha, gastei X reais com tal coisa, X reais com tal coisa e pronto. Mas não tem uma nota fiscal, nada, E o Ministério absolutamente Público não nada. faz nada? Rapaz, a gente já tentou, a gente já atuou, tem uma entidade lá no Mato Grosso, que é o Observatório Social de Mato Grosso, da minha amiga Elda Valim. Ela é uma guerreira lá também, a gente se uniu, inclusive, a gente conseguiu fazer suspender aquilo durante alguns meses, mas enfim, cara. E ali se alastrou, agora é deputado estadual recebendo, conselheiro do Tribunal de Contas do Mato Grosso recebendo, sabe? São mais 7 categorias, 7 servidores, cargos diferentes na Assembleia Legislativa que recebem a verba indenizatória de 15 mil, de 20 mil. Sabe assim, Mas será que virou. com... Não, Ah, desculpa, conclua. Não, conclua, por favor. não, assim, aí virou uma festa, sabe? Se tornou uma extensão dos salários. Então, quando isso acontece, cara, não dá. Aí é realmente uma maldita verba indenizatória. Mas será que com a decisão do Supremo no final do ano passado, obrigando o Congresso Nacional, aliás, foi nesse ano, ano passado, a gente tá em 2022, obrigando o Congresso Nacional a revelar para onde foram as verbas de relator RP9, será que com essa decisão não abre-se uma brecha jurídica para que um juiz de primeira instância obrigue esses caras a responderem, a darem publicidade? Porque eu vejo isso como uma possível brecha judicial, não? Sim, olha só, a gente, no caso de Mato Grosso, o que a gente fez? A gente primeiro denunciou no Tribunal de Contas. Uhum. Só que o Tribunal de Contas foi o primeiro a ir contra o nosso pedido, e muito pelo contrário, eles enviaram para a própria Assembleia Legislativa um projeto de lei para que eles também, conselheiros, recebessem a mesma Hum. verba que os deputados estaduais. Então esquece o Tribunal de Contas. Aí a gente foi no Ministério Público. Aí o Ministério Público, ele não foi à frente porque ele disse que não conseguiu encontrar indícios de irregularidade suficientes para dar uma entrada na justiça, sabe? A Elda Valim, lá no Mato Grosso, entrou com um processo, uma ação civil pública. Eu não sei em que pé que está, mas assim, Mas será que é, no caso de acionar direto o PGR? o PGR só pode ser acionado pelo Ministério Público, né? No caso assim de nós cidadãos, a gente não tem, porque aí o certo seria a gente tentou inclusive uma ADI, ação direta de inconstitucionalidade. Aí neste caso vai para a PGR, só que para ir para a PGR para apresentar somente entidade que tem a representação, enfim, tem uma regra aí, não sei quantos estados e tal. Então seria partido político, seria OAB. Então a gente tentou OAB, né? Já meio que na certeza que não ia dar em nada. Então, assim, cara, e claro, tentamos o Ministério Público, que é um que também aciona, mas o próprio Ministério Público não levou adiante. Então, assim, cara, é doído, sabe? A gente vê Fantástico da e vida, já rolou? não consegui. Mas, assim, teve muita repercussão no Estado. A gente não conseguiu levar isso a nível nacional. Eu conversei com um deputado. Cara, a cara de pau é tão grande, mas tão grande, não me recordo o nome dele, que eu falei, deputado, estou fazendo um trabalho, né? Expliquei para ele sobre a verba indenizatória e tal. Falei, mas escuta, e aí, vocês não precisam prestar conta de nada? Eu falei, não, a gente presta conta. Todo mês a gente faz uma planilha dizendo onde foi gasto o dinheiro. Eu falei, não, mas e as notas? Não, mas ele não precisa não, a gente já faz a planilha, sabe? Eu falei, tá, e a lei de acesso à informação, e a lei de transparência? Não, tá tudo certo. Sabe, assim, ele falou de uma maneira assim tão sarcástica do tipo, cara, aqui já tá tudo certo, não adianta você querer tentar mudar, entendeu? Na Câmara a gente conseguiu mudar, no Senado a gente conseguiu mudar, regras foram alteradas na Câmara, foi alterada no Senado, sabe? Coisas realmente começaram a se encaixar, começaram a funcionar melhor depois que a gente passou a fazer uma fiscalização em cima dessa verba lá, sabe? Mas Sim. infelizmente no Mato Grosso meio que a gente já quase que jogou a toalha, sabe?
Que Caramba, bicho. realmente é lamentável, cara, mas é triste. E ver essas coisas, Big, não te desanima? Eric, tem aquela história, né, que eu sou brasileiro, não desisto nunca. Eu não desisto, mas tem hora que dá uma vontade, cara, de pelo menos ficar assim uma semana sem nem olhar para lado de fiscalização de nada, sabe, meio que desligar, porque, sabe, a gente conseguiu nesses anos todos sucessos, obter sucesso, entendeu? Muitas coisas que a gente fez deu certo, sabe? Porra, foi legal, mas cada vez que a gente tem uma derrota dessa, é uma pancada, sabe? Eu não sei se eu vou continuar sendo aquele cara que jamais vou desistir. Por enquanto, não vou desistir, vou continuar. Mas é muito desanimador, muito desanimador. O pior não é nem o fato de você tentar e não conseguir, é você. Hoje, o que manda em matéria de comunicação são as redes sociais. Eric, tá ouvindo esse barulho? Tá atrapalhando? Não, não. Tô Tá vendo, não? não. Tá, porque tem um abençoado com uma furadeira em algum local aqui perto de casa. Não, eu não tô ouvindo. Tá Tá não? tranquilo. Então beleza, então tá tranquilo. É muito triste, a gente sabe que as redes sociais é o local onde a gente consegue se comunicar, nós da sociedade, né, da sociedade civil, a gente não tem canal de televisão e tal, então a gente tem as redes sociais para nos expressarmos, né, para a gente informar, né, o maior número de pessoas que a gente consegue. E o triste que eu vejo nisso tudo, para além das derrotas que a gente tem, é saber que o número de pessoas interessadas no assunto que querem fazer alguma coisa é muito pequeno. Então eu pego lá um trabalho de 6 meses de apuração, sabe, de fiscalização, fazendo auditoria, aquele monte de coisa. Aí eu vou escrever o relatório daquilo tudo, gigantesco, com informações assim riquíssimas, sabe? Aí você publica, faz uma publicação bacana nas redes sociais, o alcance é tão pequeno, aí você vê uma pessoa lá fazendo uma besteira qualquer, fazendo uma dancinha qualquer com milhões de visualizações. Quer dizer, a atenção das pessoas, de um modo geral, está voltada para entretenimento. Eles não estão preocupados com o que está acontecendo né, com o dinheiro que é nosso, né, que a gente está ali contribuindo todo mês, ali, toda hora, cada pãozinho que você compra é um pouquinho de dinheiro que a gente E está não é nem mandando para o só, poder público. não é nem só, as pessoas não estão cagando só para combate à corrupção, para coisas sérias. O canal do Sim, Regra tá com 2.700 e alguma coisa inscritos, existe há 8 anos. O canal Mota por aí, que é onde eu falo de entretenimento, dou risada, só besterol, tá com 15 mil inscritos. As pessoas querem isso. E eu criei ano passado. As pessoas querem isso, querem entretenimento. 15 mil uhum. em um ano, 2 mil em 8 anos, onde a gente fala de coisa séria. É muito triste, realmente, né? No, Não que no as pessoas não YouTube, possam querer entretenimento, mas é uhum, triste que elas só querem entretenimento. exato. Ó, o meu canal, por exemplo, no YouTube, hoje tem 53 mil inscritos. Já teve 57 mil, quase 58. Então ele vai crescendo para baixo, sabe? Eu vou perdendo inscrito. E com isso perde-se relevância, né? Sabe que o algoritmo do YouTube ele é muito rígido, então você não consegue distribuir os vídeos. Os vídeos que eu fazia há 3, 4 anos atrás em diante, eu botava um vídeo, dava 3, 4, 5 mil visualizações, às vezes dava 10 mil, 15 mil, mas sempre muito acima de 1.000, sabe? Hoje, para chegar a 350 visualizações, cara, demora uma semana. Aí o meu filho fez um vídeo, segurando o celular, conversando, vídeo de 20 minutos, mostrando o carro dele. Ah, aqui eu troquei essa peça, não sei o quê. Deu mais de 100 mil visualizações. Porra, bicho. Sabe? Então, a gente percebe que a sociedade, ela tem, né, vamos combater a corrupção, alguém tem que fazer alguma coisa, mas quando alguém faz alguma coisa, o apoio é pouco, Sim. sabe? E assim, isso é o que desestimula mais do que as derrotas que a gente eventualmente tem aí frente ao Ministério Público. O próprio Ministério Público, às vezes, ele enterra coisas lá, ele arquiva denúncias nossas, cara, com base em nada,
sabe? Porra, às vezes faz serviço bacana lá. A gente teve caso aí de uma denúncia que a gente fez em 2015, que, enfim, eles apuraram, aí mandaram para a justiça, e depois a parlamentar deixou de ser parlamentar, que ela não se reelegeu, aí aquilo ali saiu do STF, foi para a primeira instância e tal, e ela foi condenada ano passado a 4, 5 anos de cadeia, sabe? Isso foi trabalho nosso que a gente fez. Então, pô, legal, então o Ministério Público agiu, foi em cima. Mas tem coisa, bicho, que às vezes eles arquivam, você olha assim, cara, como arquivar algo que está rico, né? As informações são tão vastas, mostrando a irregularidade, e, sabe, bom, arquivo, pronto. Então, assim, dá aquele baque. Mas, enfim, sou brasileiro. Eu não sei se você já te fez, já me respondeu essa pergunta, eu acho que eu nunca te perguntei, você é formado em jornalismo? Não, eu consegui o registro de jornalista pelo Ministério do Trabalho, né, pelo trabalho que eu desempenho, mas não, nunca sentei numa cadeira de faculdade de jornalismo. Você fez alguma outra? Eu comecei a administração, aí na época não deu para continuar pagando, aí eu abandonei e nunca mais voltei. Quando eu tive a oportunidade de repente voltar, eu já não quis mais. Então E não me formei. e quando você sentou ali, começou, porque você trabalhou até mesmo para o Congresso em Foco, né. Quando Uhum, você começou a ganhar relevância e começou a perceber que o trabalho que você estava desempenhando era um trabalho jornalístico, eh, o que que como que foi isso pra você? Você que não tinha o plano de ser jornalista, por isso que eu te fiz essa pergunta. Se, sei lá, aham, tivesse feito direito, eu ia falar: "Ah, tem um caminho parecido", até publicidade, mas você não tinha um plano de ser jornalista. Do uhum, nada você é jornalista. Como é que foi isso pra uhum. você, cara? Olha, o período que eu passei no Congresso em Foco, eu digo para as pessoas, foi uma faculdade que eu fiz, sabe? O que eu aprendi com as pessoas que trabalharam lá no meu período, né, na época que eu estava lá, cara, mesmo sem eles saberem, eles estavam me ensinando e me ensinaram muito. Inclusive, eu melhorei até como escrever, aprendi algumas técnicas, etc. Então, assim, eu não sabia que o que eu estava fazendo era jornalismo, que era o jornalismo investigativo. Eu não sabia. Só que quando a coisa foi aumentando e que eu comecei a perceber, a primeira coisa que eu fiz foi o seguinte: deixei de lado a postura do cara revoltado. Porque se você pegar vídeos meus de 2011, 2012, cara, eu falo cada bobagem, sabe? Assim, eu falo, ataco as pessoas, sabe? Ah, aquele safado, não sei o quê. Então, esses adjetivos todos, quando eu percebi que a coisa estava ficando séria, que o canal estava crescendo, que as pessoas estavam parando para me ouvir falar, aí eu comecei a dar uma segurada, aí comecei a melhorar a minha comunicação, entendeu? Então, assim, e hoje eu me sinto muitíssimo responsável por tudo que eu faço, por tudo que eu falo, por tudo que eu escrevo, sabe? E sim, a época do Congresso em Foco me ajudou bastante, muito mesmo. E aí você olhou e falou: "Pô, trabalhei tanto pra agora ser jornalista?" Tô brincando. Que a gente Sabe que é. um colega, um amigo, cara queridíssimo, ele falou assim: Lúcio, por que você não aproveita e faz logo a faculdade de jornalismo? Parei, pensei, olhei para ele assim, eu falei, cara, porra, bacana, bicho, mas não consigo hoje, não só não é por ser jornalismo, hoje eu não consigo, eu tô com 52 anos, quer dizer, esse ano eu faço 53, sabe? Como diz o Faustão, falava nos programas dele lá, eu acho que eu já passei da idade do peso, sabe? Eu acho que não iria me ajudar em muita coisa eu usar o meu tempo para fazer uma faculdade, sabe? Eu tenho um conhecimento, eu acho que eu estou falando um bocado de besteira aqui, mas assim, o Não. conhecimento que eu tenho hoje, eu acho que ele é o suficiente para que eu consiga fazer aquilo que eu me propus fazer, sabe? Eu tenho um filho que é professor de educação física, tenho outro filho que é engenheiro, não tenho a menor vocação para uma das duas coisas,
Fazer, por exemplo, jornalismo me ajudaria muito, claro, abriria um pouco mais a minha mente, mas eu acho que o tempo que eu utilizaria estudando jornalismo, eu poderia me dedicar e posso me dedicar ao trabalho que eu faço hoje, que não é só jornalismo, sabe? Eu tenho um trabalho, uma preocupação social em cima do trabalho que eu faço, porque não é só pegar a informação e jogar para a sociedade. Eu tento trazer a sociedade para trabalhar comigo, sabe? Eu tento criar nas pessoas aquele desejo, aquela vontade de fiscalizarem os municípios onde eles moram, sabe? E para isso capacitá-los, sabe? E quando eu preciso de alguma coisa assim mais técnica, jornalisticamente falando, eu recorro aos amigos que eu recorro ao Eric, por exemplo, sabe? Aí tem as pessoas que me ajudam. Big, nossa, eu acho que esse é o maior elogio que uma pessoa pode receber o que eu vou falar agora. É. Mas existem 2 profissionais jornalistas que não fizeram faculdade e que eu considero jornalista no mundo, que eu saiba que não fez faculdade. Boechat, se eu não me engano, não cursou jornalismo, ele veio de outra Uhum. época, e você. Então acho que vocês são Opa, que 2 isso. exceções à regra. Em regra geral, eu falaria que tem que ter, mas Boechat eu Aham. nunca duvidei da capacidade dele, pelo contrário, ele é Uhum. um deus do jornalismo para mim, não porque eu vim da Band, que também seria um ótimo motivo, mas na Band é incrível, assim, até os profissionais todos, louvam a Fala mesmo. figura de quem era, isso, saudam essa palavra. E você, mano, você faz um trabalho. Eu não sei fazer o que você faz. Eu tenho faculdade, tenho bagagem de emissoras e eu não sei fazer o que você faz. Já te falei isso. Eu não consigo fazer o que você faz. Então, assim, no jornalismo investigativo, você, para mim, é grande referência, com ou Obrigado. sem universidade. Eu só citei esse assunto porque eu tinha lembrança de que você não era formado em jornalismo, mas não lembrava do que. Por isso que eu Uhum. perguntei, tipo, eu imaginei que era alguma coisa, sei lá, engenharia. Eu queria fazer esse link. Mas, mano, a gente tava falando sobre o quanto o Brasil derrapa e não vai pra frente em muitas coisas. E você lutou muito contra a corrupção, né, desde sempre. E a gente tem Uhum. visto essa pauta ser usurpada por pessoas que não têm escrúpulos nenhum. O presidente Bolsonaro foi o último até aqui deles, né, dos que conseguiram se eleger. Mas a gente vê que a tendência é que isso continue se repetir. Se não, a pessoa que ganhar vai ser o grande arauto do combate à corrupção. Essa pessoa, o arauto do combate à corrupção, vai chegar próximo. É, e a gente viu o processo do presidente Bolsonaro, dessa história do combate à corrupção, e eu já estou vendo isso se repetir dessa vez com o ex-juiz Sérgio Moro. Independente das críticas que eu pessoalmente tenho à atuação dele como juiz, em especial, Uhum. eu tenho muito medo, Big, do endeusamento de figuras públicas, sejam elas quais forem, seja Lula, seja Bolsonaro. Mas como a gente está falando do combate à corrupção, o Lula meio que não pode ser o arauto do combate à corrupção, vamos dizer assim, eu me preocupo com o endeusamento que já começa a acontecer junto a Sérgio Moro. O MBL agora endossou, né, a campanha dele, todos eles entraram. O MBL, teoricamente, teria essa bandeira também. Enfim, eu queria saber qual que é a tua visão sobre. Não é sobre a figura do Moro em si, sobre se você concorda ou não com ele, não Uhum. é isso. Mas sobre colocar ele nesse pedestal que estão colocando desde há muito tempo já. Olha, quando eu comecei a minha militância lá nessa essa cruzada aí contra a corrupção lá em 2011, eu te dou certeza absoluta, Eric. Todas as pessoas daquele momento estavam ali porque queriam que algo mudasse, tá? Quem não se lembra de 2011, a gente estava num período de uma corrupção desenfreada, que na verdade um descobrimento de tudo que já vinha acontecendo há bastante tempo e que foi assim incrementada, aumentada na era PT. E o que a gente queria lá em 2011, 2012, as pessoas estavam ali se movimentando para tentar mudar essa realidade. Tá? De lá para cá, eu arrisco que em 2013, aí começaram a aparecer as pessoas que se engajaram no movimento com a expectativa de um dia chegar lá, de se elegerem.
Tá? Nunca foi a minha convicção e não é. Já me perguntaram 1000 vezes se algum dia eu serei candidato a alguma coisa. Eu digo que não, não sou. Eu vou falar com Não você serei. sobre isso daqui a pouco. Vamos Ah, tá. continuar. Então, ok. Então, tudo bem. Cada um traça uma estratégia para chegar a ser eleito, né? A pessoa, primeira coisa, tem que se tornar conhecida, etc, etc. Algumas pessoas da minha época que eu conheço, que eu considero amigos, uma delas já está eleita deputada federal. E aí veio a história do Sérgio Moro, tá? Endeusar quem quer que seja é um erro, tá? Da mesma forma que endeusaram e continuam endeusando Lula, é um erro. Endeusar Bolsonaro é um erro, sabe? E da mesma forma, endeusar o Moro também é um erro. Porque quando você sai daquela visão de uma. Você olha para uma pessoa e percebe nele uma pessoa capaz de conduzir um país, isso é uma coisa. A outra coisa é olhar para aquela pessoa e achar que ele não tem defeito, que o cara é maravilhoso. Aí isso a gente vê aos montes, né? Principalmente os bolsonaristas, o cara fala né, o presidente fala uma besteira daquela assim gigantesca. Aí quando você vai, pô, mas o cara falou isso. Ah, mas você tem que ver que o Lula falou não sei do que. Quer dizer, eles acabam O erro de não um vendo. justifica o do outro. Exato. Então a pessoa acaba ela se fechando, fecha o olho para os erros daquele, né, aquele Deus que eles criaram lá. Então o endeusamento é a pior coisa que existe, principalmente na política, tá? E agora eu vou te falar, Eric, eu não tenho, não acho que o Sérgio Moro chega lá, tá? Eu até acho que isso assim, não é que eu acho que seja, mas eu acho que já passou pela cabeça dele de fazer o seguinte, fazer o auê todo. Ah, serei candidato a presidente, serei candidato a presidente. Na hora H, ah, não, eu resolvi você candidato ao Senado. Eu Existe essa acho, conversa mesmo. pois é, eu acho que é, sabe por quê? Ele é um cara muito inteligente, ele é um cara muito estudado, ele é um cara que sabe das coisas, sabe? E ele sabe também que alguém que não tem um lastro político, não tem um conhecimento político, bicho, vai ter uma dificuldade gigantesca de conduzir um país, sabe? Porque não é só ser presidente, meter a caneta e resolve tudo. Não, cara, você tem que saber conversar com o Congresso. Quem manda no Brasil, na verdade, é o Congresso Nacional, cara. Quer dizer, o motor é o Congresso Nacional. O presidente está ali. Se o Congresso segura, ele não vai para frente, entendeu? E eu não vejo o Moro capaz de fazer alguma coisa parecida no Congresso. E ele sabe disso, sabe? Ele não tem o lastro, sabe? Não tem um conhecimento de como a coisa funciona lá dentro. Então, acho que ele está fazendo esse AUE, que é justamente para ganhar muita popularidade, para ir para um Senado, para uma Câmara da vida. Eu acho, ainda acho que seja isso. Existe essa chance, a minha análise é quase idêntica à sua. Eu acredito que ele começou para ver se cola. Em ele Hum, vendo que mas eu acho que o plano B já está armado. Em ele vendo que não decolou, sei lá, nos próximos 3 meses, aí ele aciona esse plano B, que é o Senado. Mas realmente já hum, tem esse papo dele no Senado, dentro ah, do próprio partido, existe essa possibilidade sim. Deltan Dallagnol, inclusive, também, né, vai se candidatar. A ideia é Moro no Senado, Dallagnol na Câmara. hum, Inclusive, a discussão agora já é se. O que já se está discutindo dentro do Podemos é onde Moro vai se candidatar ao Senado. Então, é um plano B, pelo que eu tenho apurado, que existe. Mas, ah, tá naquela história. Vamos ver se cola? Vai que uhum, decola. Bolsonaro tinha 7% até a véspera da campanha. A gente tem que sim, lembrar disso. Até, sei lá, acho março, não lembro direito de cabeça. Mas muito perto o Bolsonaro não ia. Não ia do nada, bum. Então, só uhum, que a minha. Esquecendo, repito, a análise pessoal do que eu acho do Moro. Agora, traçando apenas uma análise técnica de um profissional de comunicação, o que eu falaria para um cliente da agência Regra que quisesse se candidatar e fosse igualzinho o Moro. O que exatamente eu diria? Falta carisma. uhum, Eu vou dar um exemplo. Bolsonaro, para mim, é uma figura completamente abjeta. Para mim, é o pior ser humano que eu já estive respirando o mesmo ar que eu tenha conhecimento.
Porém, às vezes que eu tive entrevistas coletivas dele, quebra-queixo, dá pra entender o porquê as pessoas seguem Bolsonaro. Ele tem um carisma, um negócio que por mais que ele seja uma figura objeto, só sai a merda daquela boca, tem uma coisa nele, não dá pra explicar, isso é uma coisa, imensurável ali, né. Lula também, Lula tem um negócio, Ciro É. Gomes, o Ciro tem um negócio. Você conversa com o Ciro, você fala: "Ah, por isso que ele é político há tantos anos". E dentro do Uhum. Congresso tem zilhões de parlamentares. Moro não tem. Não Moro tem. tem o carisma desse meu microfone. Eu vi o vídeo, não sei se você viu, Big, dele, eh, no vídeo de lançamento da campanha, no teatro lá, tal, que primeiro não estava lotado, já foi um erro deixarem vazar as imagens mostrando que Hum. não estava lotado, aí já tá um erro da equipe dele. O texto estava impecável, o texto estava impecável. Eu assisti analisando tecnicamente. Eu falei: "Cara, eu não mudaria uma vírgula desse texto, eu, Eric. Não que eu seja alguém na fila do pão do marketing, né, político, mas eu não mudaria". Quando eu vi, mas saindo da boca dele, não tinha uma vírgula de verdade. Ele não consegue passar a verdade, ele é uma topeira nesse ponto. Então, Uhum. por isso, eu acho que as chances dele de crescer são poucas. Porém, a gente nunca sabe o que pode acontecer. Eu acho que É. ainda não dá para se descartar. E a minha maior crítica é ele entrar na presidência já sendo endeusado do jeito que ele é. Vai dar o que deu com o Bolsonaro, o que deu com o Lula, apesar de achar que Uhum. Bolsonaro e Lula não dá para comparar, e aí cada um nos seus problemas, mas eu acho que, né, se alguém me pergunta: "Eric, mas o Lula é ladrão", às vezes as pessoas falam isso, né, "Se o Lula Aham. é ladrão, você prefere Lula a Bolsonaro?" A minha pergunta é a seguinte: você prefere que alguém entre na sua casa e te roube, que é o que as pessoas acusam o Lula, ou você prefere que a pessoa entre na tua casa e te mate, que é do que as pessoas acusam o Bolsonaro? Assim, claro que eu prefiro nenhum dos 2, mas Aham. entendo que a escolha eu não quero morrer, mas enfim. E cara, falando nisso já nessa escolha maldita, eu tô vendo que se tiver segundo turno vai ser esse, Big. O que que você vê para o segundo turno ou no primeiro? É, Não a tua torcida, a tua considerando, análise. tá, considerando aí as pré-candidaturas como candidatura, a gente vai ter Bolsonaro, vai ter Lula, Moro, quem mais? Ciro Gomes, Ciro. Simone Tebet, aquele cara do Novo, como é que é o nome dele? Ai, Será não que ele vai? lembro, mas não vai ganhar, nem precisa decorar. Não, mas assim, não, É só verdade. fazendo, só vendo aqui quem tem condições, por exemplo, de pelo menos fazer um auezinho, além de Lula e Bolsonaro, claro, é o Ciro e o Moro. E o A Dória, Simone será? Tebet, tem o Dória, né, cara? Tem o Dória. Mas tem a chance do Dória se unir com o Moro, aí eu acho que é uma chapa forte, hein. Pois é, é. Eu já conversei com Mas membros da assim, campanha do Dória quando eu estava em Brasília aí, e falaram que conversas existem. né? É, é uma possibilidade. Aí sim, mas aí quem seria o candidato a presidente? Seria o Dória, então. O Dória, o Dória. Ah, tá. Que o Dória tem carisma. Pois é. Por isso é que eu tô aqui. Porque se fosse o Moro, mas se é o Dória já tem, né, E o Dória uma tem essa bagagem. liga de carisma, cara. Você olha pro Dória, Uhum. você entende. É isso que eu tô falando. Você olha e você fala: "Ah, é por isso que ele é político". Entendi. Aham. Nesse caso aí eu digo o seguinte, cara, que eu não sei o que eu vou fazer no segundo turno. Eu acho que pela primeira vez na minha vida eu não irei votar, porque vai dar Lula e Bolsonaro. Independentemente do quadro, sabe? Mesmo sendo o Dória, mesmo tendo o Ciro, mesmo o Ciro, eu acho que ele vai crescer muito em comparação às outras eleições. Eu acho que ele vai crescer mais nessa. Eu acho que o Moro vai ser um grande fiasco. É o que eu acho. Porque, na verdade, eu não vejo ninguém falando bem do Moro. Uhum. Conversei, assim, mesmo sem sair perguntando, você vai ouvindo, pelo amor de Deus, o Moro? O Moro, não sei o que e tal. E ele é uma água de chuchu danada. Eu assisti a Água de entrevista dele chuchu é um ótimo. No um- Flow? no Flow. Eu não Eu vi. assisti praticamente tudo, cara. Aí no final ele estava falando a mesma coisa, repetindo aí a coisa de marketing mesmo. Você percebe que ele
deve estar fazendo um trabalho de fonoaudiologia. Não tem De mais o fono. quack? Não, não tem. De vez em quando dá um. Mas estava normal, ele falando forte. Mas ele falando forte, aí você percebe que, opa, não, ele está impondo a voz e repetindo uns jargões assim que você vê que é coisa de marketing mesmo, sabe? Marqueteiro puro. Mas, bicho, sabe aquele negócio assim que. Tá, bicho, cara, foi assim a peça-chave para prisão do Lula, sabe? Para o desmantelamento Da do corrupção. petrolão, não da corrupção, mas assim do petrolão, né? Então foi uma peça-chave. O que ele fez como juiz ou não, eu nem vou falar se está errado, se está certo, porque primeiro eu não conheço a história lá da conversa dele com o Dallagnol, não sei o quê. Eu só sei que o juiz não pode se interferir no processo ali dos procuradores. Bom, enfim. Mas, assim, é um cara que seria como você falou, o cara lá da anticorrupção. O Mas Paladino. é o Paladino, mas é muito água de chuchu, sabe? Não decola. Muito Ele, Geraldo Alckmin. muito Geraldo Alckmin, exatamente. Exatamente. Aquele Dá pra troço. fazer. Tá, vai fazer. Dá pra fazer. Mas eu acho que o negócio vai ficar ali entre Lula e Bolsonaro, sabe? Se nada não tiver nenhuma coisa assim para mudar completamente o quadro, se a coisa seguir andando normalmente, vai dar esses dois. Aí eu Pois não é. vou votar. Eu me preocupo muito com o futuro do Brasil, Big, para além dos clichês, né, naturais. Mas o que mais me preocupa nesse momento é essa polarização que não vai ter fim, esse meu sentimento. Recentemente eu estava conversando com hoje bolsonarista, a pessoa me falou que é sempre de direita, e eu lembrei que ela votava no PT e ela defendia Lula cegamente, né? Eu falei, tipo, você não é sempre desde sempre de direita, você votava no PT. Você já briguei Uhum. com você porque você defendia Lula cegamente. Essa pessoa ficou puta, puta. A conversa que estava sendo até então uma conversa entre duas pessoas que discordavam, virou uma Uma discussão guerra. gigante, uma briga, assim. Tivemos que falar, não, chega. Eu vi que ia sair em vez de falar. Falei, não, pelo amor. A última vez que eu dei um soco, eu tava na oitava série. Eu nem sei brigar. Imagina brigar por político. Eu não sei dar um soco mesmo. Se eu precisar dar um soco, um dia fudeu. Agora, imagina brigar por político. Nunca na minha vida. E nem para bem, nem pro mal. Nunca. Não pretendo, pelo menos. E aí você percebe que virou. É uma pessoa que eu amo, que eu conheço desde sempre, assim. E tava disposta a brigar, a agredir alguém que ela também ama, que eu sei que ama, por conta de política, por fanatismo, É. por ódio ao PT e amor a Bolsonaro. Você tá zoando com a minha cara. E eu vejo na eleição do Lula, para além de qualquer problema que pode ser levantado, petrolão, corrupção, isso, aquilo, para além de tudo isso, nesse momento, para mim, sinceramente, no meu coração, é secundário. Para mim, o maior problema é o que vai se transformar o Brasil, porque esses 25% de bolsonaristas não vão deixar de existir com a eleição de Lula. E vai demorar até essas pessoas irem perdendo força. Ainda é 25%, é muita gente. Então eu acho que a gente vai ter problemas sérios, porque os petistas são muito radicais, tão radicais quanto os bolsonaristas. Apesar de que, como eu falei, eu não acho que um é o oposto do outro. Eu, Eric, não vejo dessa forma. Eu acho que não tem nenhum paralelo ao Bolsonaro, mas enfim. Mas eles são tão radicais quanto o bolsonarismo. E eu acho que a gente vai ter problemas nos próximos anos. É, Isso me preocupa, cara. esse é um problema que eu vejo, porque se o Bolsonaro ganhar, assim, olha para você ver, cara. Espero que ninguém me interprete errado. O que eu acho que vai acontecer, como eu falei, segundo turno, Lula e Bolsonaro. E eu acho que quem vai ganhar é o Bolsonaro. Quer dizer, não é que eu acho que ele vai ganhar. Eu acho que, para não ficar assim, pior de tudo, tem que dar Bolsonaro. Porque dando Bolsonaro, olha só, bicho, eu não estou falando que eu quero. Tá? Sim. Vou deixando muito bem claro. Tem aqueles dois lá. Se der Bolsonaro, vai continuar o que está, essa coisa horrível que está. Mas vai continuar. Se entrar o Lula, bicho, vai ter guerra. Vai ter guerra. Porque, como você falou, bicho, bolsonarista, ele não dialoga. Bolsonarista, ele vai pra porrada, sabe?
É, tem uma pessoa também muito próxima a mim, que é essa pessoa muito engraçada. Quando a Dilma era presidente, ela era Dilma fechada em Dilma ali, Dilma não sei o quê, papapá. E eu mostrando, né, as coisas que, porra, bicho, não tá andando legal e tal. Mas ela ali. Aí, de repente, ela virou Bolsonaro e votou no Bolsonaro. Falei, porra, mas tu era PT um dia desses, votou no Bolsonaro? Não, porque o Bolsonaro, porque ele fala a verdade, que não sei o quê, PPP. Quando é agora, bicho, a mulher tá com a foto lá no perfil dela, com o Lula atrás, assim, sabe? Eu falei, como é que é isso? Não, que Bolsonaro é doido, que não sei o quê, PPP. Eu falei, e o Lula? Ah, o Lula é ótimo. Meu Deus do céu, sabe? Então, acho assim, que a gente tem dois candidatos, pré-candidatos, que serão candidatos, claro. Dois candidatos que um dos dois vai ser presidente e, no meu modo de ver, independente de qual dos dois seja, bicho, nós estamos na merda, sabe? E para ficar menos pior de tudo, teria que dar Bolsonaro que pelo menos a gente vai empurrando, entendeu? Vai tentando martelar. O próprio Bolsonaro já deu uma maneirada. O primeiro ano de governo dele foi, assim, um desastre absoluto. Né? Os outros têm sido desastre, mas de vez em quando tem uma luzinha sabe, de sensatez ali, pum, dá um negocinho assim, bem de vez em quando, sabe? Agora, se entrar o Lula, cara, aí bolsonarista, bicho, vai virar, bicho, o Congresso vai virar uma quizumba, nada vai funcionar no Congresso, sabe, a título, a nível de projeto de lei, de nada, nada Sabe do por que eu Lula vai discordo? passar. Sabe Ah, por que eu discordo? Porque o Lula, ele. Cara, eu acho que é um dos políticos mais experientes do Brasil. Assim, sim. mais político raiz. Raiz Uhum. mesmo, em todos os sentidos. E o Lula até aqui não tá batendo no Centrão, por exemplo. Não vai bater. Ele não vai bater. Não O com Lula a sabe o que veemência que o faz, né, Bolsonaro. cara? Em o Lula se elegendo, o Lula assumiu hoje, no dia 1º, o Centrão tomou conta de todos os ministérios. Tá tudo certo. Então, eu acho muito difícil o Lula ter o Congresso travado. Se fosse qualquer outro do PT, podia ter. Qualquer outro. O Lula eu acho muito difícil. Porque o Lula é um político muito profissional. É. Eu tenho medo da reação popular. A reação popular me preocupa com a eleição de Lula. Como você falou, pode ter uma quase guerra civil. Mas, por outro lado, quando você vai para uma manifestação bolsonarista, no meu caso para cobrir, obviamente, você percebe, você olha para aquelas pessoas, você fala, isso aí não aguenta 15 minutos aqui. Não aguenta 15 minutos tentando invadir o Congresso. Não aguenta 15 minutos comigo, que sou um bosta, imagina tentando invadir um Congresso. Uhum. Desculpa, mas é um bando de gente alienada, a maioria idosa. Os jovens você vê na cara que são pessoas amarguradas, que não sabem, são pessoas que querem, são frustrados, que gostariam de ir para uma guerra, mas que nunca pegaram numa arma de verdade, que dão 3 tiros no campo de airsoft e acham que sabe atirar. Então, assim, eu acho que guerra, a gente não chegaria a ter. Poderia ter uma pequena convulsão social, ainda mais grave do que o que aconteceu nos Estados Unidos, poderia. Mas sendo bem sincero, depois do 7 de abril, que eles tinham tudo no 7 de abril para fazer um demônio. 7 de setembro, né? 7 de setembro, Ah, acho. tá, tá. 7 de setembro. Uhum. Eles tinham. Foi É, 29 de abril, o massacre do centro cívico aqui em Curitiba contra os professores, daí eu tô confundindo. Mas no 7 de setembro, eles tinham tudo para fazer. Cara, eu nunca vi tanta gente reunida. Foi um negócio assustador aquela esplanada dos ministérios. Eu cobri ali. E eu passei por eles, tal. Foi ali até que eu tivesse a impressão de, né, não sei se essa galera aguentaria uma guerra, não. É, e ali eles tinham tudo. Ali eles tinham tudo. E eles não fizeram. Os poucos tiveram que tentam. inclusive, tiveram inclusive o presidente falando, né, do STF, né, ali ameaçando o STF, né, então inflamando as pessoas, né, e o pessoal acabou ficando de boa, né. Teve meia dúzia que tentou, só que foi reprimido pela polícia e passou. Uhum. Então, eu não sei, cara. Eu acho que a gente teria um princípio de convulsão social, mas não desencambaria numa guerra civil. Primeiro, porque essas pessoas não têm para trocar. Bolsonaro fez de tudo, tá fazendo de tudo para armar a população, mas a arma é cara. Essa galera não tem. Quem tem é a milícia, quem tem é o narcotráfico, essa galera não tem. Então, acho que a gente não chegaria a uma guerra.
Agora, o que aconteceria, ao meu ver, é que essa galera encheria a porra do saco sempre. Eu acho que eles poderiam agredir a imprensa por achar que a imprensa não tá sendo crítica o suficiente, e aí a imprensa ia sofrer na mão de petista, porque a imprensa vai criticar Lula, vai criticar qualquer um que se eleger, o poste, se o poste se eleger, a imprensa vai criticar, é esse o nosso papel. Eu prometo isso, inclusive, ser sempre oposição. A imprensa vai criticar, então os petistas vão agredir os jornalistas, como já quase me agrediram. Hoje gostam de mim, porque o Bolsonaro é o presidente, inclusive. Tem vários seguidores petistas. Desculpa se você é, mas reflita antes de me xingar depois que o Lula se eleger, porque eu vou criticá-lo. E os bolsonaristas também, porque vão achar que não critica o suficiente. Então, eu acho que pro jornalismo vai ficar mais perigoso. Vai ter mais manifestações, e manifestações com tendências de violência, de quebrar tudo. Então, acho que vai ter mais histeria, sabe? Mas eu acho que o mercado tende a ser melhor com o Lula, porque o Lula não vai fazer essas interferências malucas que tem baque no mercado, ele vai estudar o que o mercado pensa que é melhor primeiro, que o Lula é extremamente inteligente. Agora, corrupção é mato, Pois não é, parou, aí, não parou no governo Bolsonaro e não vai parar no governo PT. esse é que é o problema, o Eric. Eu sempre digo, cara, o Lula é um cara que tem uma inteligência privilegiadíssima, sabe? Ele é o cara que sabe fazer as coisas, sabe? Se não fosse a corrupção, cara, seria perfeito, sabe? Sim. Para conduzir um país. E agora você explicando e tal, eu realmente, então eu acho que aí eu lembrando o que aconteceu nos Estados Unidos, que quando o Trump saiu, foi aquele e acabou e pronto, a coisa, pelo que eu tô vendo, né, do pouco que eu sei que chega lá de fora, parece que está indo sem mais percalços, né? Então acho que realmente, já mudando então o que eu falei inicialmente, eu acho que de repente o Lula ganhando vai ter aquele blá blá blá, mas depois fica mais tranquilo. Mas o grande problema é que vai estar essa é a minha opinião, tá? Vai estar no comando do país um cara que, no mínimo, sabia de toda a corrupção que existia e não fez nada. Sim. Tá? Isso com certeza. Então, porque hoje eu vejo, Ou por ele exemplo. sabia, ou ele é extremamente burro. Você escolhe. E ele não é. Pois é, e ele não é. Tanto essa pessoa que eu te falei, que era Dilma, depois virou Bolsonaro e agora é Lula. Mas você tem que ver que o processo foi arquivado, o processo não sei o quê, ninguém provou nada. Falei, minha querida, a partir do momento que existe ali um governo, ele é o centro, em volta tem uma porrada de gente, e existe todo um esquema de corrupção. Existem vários, mas o que a gente ficou sabendo ali do Petrolão é gigantesco, troço, inclusive fora do Brasil, né? Todo mundo cai, todo mundo que está em volta do Lula cai, todo mundo está preso, todo mundo foi delatado, todo mundo não sei o quê, papapá. As empresas estão devolvendo, já devolveram umas 6 bilhões, né? Pô, a gente conseguiu na OPS 6 milhões, o Lava Jato 6 bilhões. A OPS conseguiu devolução para os cofres públicos, só explicando para quem está acompanhando, a devolução de uma cifra superior a 6 milhões de reais através da fiscalização. Exato. Não, então, do nada assim, você fala, a gente conseguiu 6 milhões, parece que foi para a OPS, parece só que estou explicando. Não, então, aquela assim, mão de ouro ali, então... a gente fala do prêmio daqui a pouco. Beleza. Então, assim, porra, todo mundo cai. Houve corrupção? Houve, porque tem gente até fala, mas será que teve corrupção? Porra, pelo amor de Deus, cara. E é pior do que o cara que é cego ali pelas merda que o Bolsonaro fala. Então, teve a corrupção. Ela existiu. Todo mundo em volta do Lula cai. E ele não cai, ele não sabe de nada. Então, bicho, é muito burro, sabe? Porque, porra, o cara tá ali, todo mundo tá roubando, todo mundo tá se dando bem, e ele não sabia de nada. Então, não serve para ser presidente, porque é burro. Agora, eu acho que ele não é burro. Então, no mínimo, ele sabia. Então, uma pessoa dessa forma, eu acho que não. Eu sempre penso o seguinte, Eric: você tem uma empresa, você é o dono da empresa, a empresa é grande. Você vai contratar as pessoas para trabalhar na sua empresa. Aí você precisa, não vamos falar em empresa gigantesca, vamos falar em uma loja grande assim tal. Você precisa de um gerente geral. Aí dali tem os assessores de lá, né, o gerente de conta, o gerente não sei o quê, administrativo, financeiro, comercial e tal. Depois tem os supervisores, depois lá embaixo tem os vendedores, não sei o quê, papapá. Bom, você vai contratar essa turma. Bicho, tu vai contratar um diretor geral
que o cara foi demitido porque roubou outra empresa, porque teve um problema muito sério na empresa e um monte de gente foi... quer dizer, houve um grande roubo numa empresa, aí a empresa mandou todo mundo embora, a diretoria toda embora, e ele estava no meio. Você vai contratar um Nunca. cara desse? Você vai, Nem, olha, né? é a mesma coisa, bicho. Porra, o cara estava no meio do maior esquema de corrupção já encontrado, já descoberto no país, ainda que não tenha um nome dele lá com negócio do sítio, do apartamento, Sim, mas ele estava lá, velho. No mínimo ele sabia e deixou sim. correr. Então, bicho, para mim já não presta, sabe? E Bolsonaro, por outro lado, é essa criatura que a gente está vendo aí. Por Que isso é que eu estou despreza a vida falando, humana. cara. Exato. Aí teremos um segundo turno, se nada mudar, se a coisa acontecer como a gente está imaginando aqui, pelo menos eu estou imaginando, vai dar os dois no segundo turno e vai ser a primeira vez na minha vida que simplesmente eu não vou votar. Eu não vou fazer parte dessa. Porque na outra eleição eu ainda fiz, né? Porra, vou tentar, vou dar meu voto ali e tal, mas agora, bicho, não dá, sabe? Tipo assim, vou lavar minhas mãos mesmo e o Uruguai tá bem ali, qualquer coisa, dá para ir de carro. Eu temos planos aqui em casa, Big, e querido ouvinte, para possivelmente sair do Brasil, porque tem que ter o plano B, que tá difícil. Mas assim, entre Lula e Bolsonaro, eu voto em Lula sem medo, apesar de que eu não queria de jeito nenhum o PT no poder tão cedo, nos próximos, sei lá, 20 anos, eu não queria o PT no poder, por vários motivos, e o mais de boa deles é a alternância de poder, e o outro é medo do fanatismo, e o outro é a corrupção. Enfim, eu acho que é muito ruim para o Brasil. Lula, de novo, na presidência, mas contra Bolsonaro eu Uhum. votaria até no Cabo da Ciolo. Juro por Deus. Juro por Deus. Falando em Cabo da Ciolo, é Deus. Meu Votaria Deus. mesmo. E não é nenhuma brincadeira isso aqui. Votaria no Cabo da Ciolo contra Bolsonaro, porque eu acho que qualquer um é melhor que ele, mas enfim. Cara, aumentou 105% ataques a jornalista durante o governo Bolsonaro. Eu, como jornalista, não adianta, é contra a minha vida. Eu tenho enfim, uma opinião muito pessoal, assim, eu sou muito rígido. Eric, você é imprensa, você tem que ser neutro. Cara, ser neutro contra o cara que disse e daí pra morte? Ser neutro contra um cara que disse que as mortes de crianças são irrelevantes? Ser neutro contra isso? Eu não seria neutro contra Hitler. Pra mim, Bolsonaro é um Hitler É. que não tem capacidade de praticar o holocausto, porque se ele tivesse, ele faria. É o que eu acho, não retiro uma palavra. Big, pra mudar, já caminhando pro Aham. final, antes da gente falar do prêmio, Uhum. eu só vejo uma saída, Big, pra tudo isso mudar, que é uma saída, ainda que utópica, a saída cientificamente mais correta, que é a velha história da educação, do acesso ao estudo, para que as pessoas saibam mais, e essa melhora da educação só acontece através da política, pelo menos no sistema que nós temos vigente hoje. A gente pode vir no Uhum. futuro a ter outro sistema de governo hoje através da política. Para isso, a gente precisa de parlamentares, como você bem disse. Presidente não muda muita coisa, precisamos de parlamentares com esse compromisso. Compromisso não só com a educação, como de combate à corrupção, como de fomento aí a filosofia, ao pensamento crítico, que é o que está em falta hoje. E Uhum. você, que é um cara que para mim tem tudo isso, diz: não, jamais me candidatarei. Queria saber o Uhum. porquê e se você incentiva outras pessoas a se candidatarem um dia. Tá. Bacana a sua pergunta e vou aproveitar aqui o gancho para falar que o Instituto OPS ele não atua só fiscalizando, tá? O Instituto OPS tem ali dentro dele um projeto chamado Projeto Novo Eleitor, que esse ano eu estou dando uma importância maior para ele, claro, por ser 2022, por ser um ano de eleição, que é um projeto que tenta transmitir para as pessoas, né, que tem o objetivo de transmitir para as pessoas, principalmente para os eleitores, a importância do voto, a importância de escolher bem os candidatos, a importância que é você saber em quem você vai votar, principalmente no Congresso Nacional, que é como eu falei, quem manda, no fundo, quem está mandando mesmo é o Congresso que dá as cartas, sabe? O presidente a gente pode dizer assim, 49% quem manda é o presidente, 51% é o Congresso, mas a grosso modo. Então, a escolha de um presidente não define o rumo do país.
A escolha do presidente ajuda a definir o rumo do país, mas você tem que saber votar no Congresso, quem for candidato a deputado, quem for candidato a senador. Então, esse nosso projeto Novo Eleitor visa justamente isso, abrir a mente para as pessoas com relação à importância desse voto. E aí, respondendo a sua pergunta, eu digo o seguinte: eu já fui convidado por uma pessoa que hoje, inclusive, é senador, a sair candidato, isso em 2014. Nossa, no auge do combate à corrupção. Foi. Não, foi justamente por isso. Inclusive, foi no auge do meu trabalho, sabe? Quando qualquer coisa que eu publicava, tinha milhares de pessoas comentando, assistindo vídeos, etc, etc. Eu estava em muita. Eu estava. Assim, as pessoas estavam me conhecendo, e, enfim. Tava em alta, tava em alta. Acho que Estava foi em quando eu te alta. conheci, inclusive. No combate, no auge do sentimento popular de combate à corrupção, só corrigindo. Exato. E aí, eu preferi não pelo seguinte: eu acho que tem que ter boas pessoas na política. Tem que ter, sabe? Se a gente hoje tem, não é? Estou só fazendo qualquer coisa, tá? Assim, não estou falando que é. Mas, assim, se hoje no Congresso são 594 políticos, né? São 513 mais 81 senadores. Sim. Vamos colocar ali que 2/3 são formados por pessoas que estão mais preocupadas em si próprios, no grupinho a que eles se representam, que estão ali e tal. E 1/3 é aquele pessoal que está ali, bicho, trabalhando mesmo em benefício da população, do Brasil inteiro e tal, não sei o quê. O que esse 1/3 consegue fazer? Quase nada, porque a maioria está ali de conluio, né, para fazer ali a coisa ali para os amigos do rei. Se a gente consegue inverter e colocar 2/3 de pessoas com a visão mesmo, com o objetivo de melhorar o país, então a gente vai conseguir fazer essa mudança, sabe? Ter as mudanças que a gente quer. E para isso só existe se tiver gente boa dentro do Congresso. Então a gente tem que saber votar bem. Então eu acho, tenho certeza absoluta que a gente tem que colocar boas pessoas lá e tirar de lá quem já mostrou que não faz nada ou que só faz porcaria, entendeu? E por que eu não faria parte disso? Te digo uma coisa, eu não tenho medo de me tornar um político, de chegar lá e virar vidraça, né? Vão jogar pedra, claro, né? Vão, enfim. Mas o problema é que eu teria que me filiar a um partido político. E a partir do momento que você se filia a um partido político, você automaticamente está ligado à ideologia daquele partido político. Automaticamente você está ligado na história daquele partido político, automaticamente você está ligado a vários políticos daquele partido, sabe? E aí eu não consigo me ver, por exemplo, do lado de vou falar, acho que não sei se já morreu, mas, por exemplo, Paulo Maluf, vamos supor que o cara ainda fosse político. Cara, eu não consigo tirar uma foto do lado de um Paulo Maluf da vida, tá? Eu estou falando Paulo Maluf, que eu sei que acho que já morreu, já? Não, acho que Não, não. né? Não. Não Mas, sei. enfim, ele não está mais nativo, então estou falando para Eu sei não, que não. ele antes roubava, mas fazia, agora ele só rouba mesmo. Só, só. Então, assim, eu não consigo, sabe? Eu não consigo me misturar. Eu não consigo me ver sorrindo perto de um cara que, porra, fiscalizei esse cara aqui, bicho. O cara pagava 15 mil na mansão, bicho. Sabe? Se ele podia pagar 2 mil, ele resolveu pagar 15 mil. Porra, aquele outro ali, eu sei direitinho que ele simulava serviço de consultoria pago com dinheiro da verba indenizatória, mas ele ficava com 90% do dinheiro. Não existia serviço de consultoria, sabe? Como é que eu vou ficar do lado de uns caras desses? Não tem como. Então, existe uma possibilidade muito remota de um dia eu vir a ser candidato, se existir candidatura avulsa. E até se estuda isso e tal, mas isso jamais vai passar no Congresso. Sabe? Se algum dia tiver, aí eu posso, de repente, me arriscar. Porque aí estarei eu, Lúcio e eu só. Entendeu? Não estaria no meio. Porque o partido político, o Eric, eu sei que tudo faz parte da democracia, eu sei que é a representatividade, eu sei. Mas, bicho, sabe, o que virou os partidos políticos, cara, não desce, cara. Não.
Não dá. Nos últimos tempos, fazendo uma análise fria ali do que das votações dos parlamentares, em especial na volta do Distritão, em que ninguém queria a volta do Distritão. Ninguém. Só que a ideia ia ser aprovada sem ninguém querer. Aí para não, pra volta não, a criação do Distritão. Aí para não se criar o Distritão que ninguém queria, era o que eles estavam dizendo, porque você vai ver todos os líderes falaram: "Não, para não voltar o Distritão, eu aceito a volta das coligações". Só que ninguém assumiu que queria a volta do Distritão. Eles mentiram. Oposição deu a mão para a situação, para o Centrão, para o governo, e voltaram às coligações com a mentira de que se é, queria ter o retorno, queria se criar o Distritão, que é mentira. Nunca teve essa possibilidade real. Eu afirmo, eu disse isso na época no Band News, disse isso outras vezes e vou dizer toda vez que eles mentiram na cara de pau, inclusive parlamentares de oposição. E nesse dia, ali eu percebi que só teve 2 partidos que foram 100% contrários, acho que 3, se não me engano, Cidadania também, mas 2 que são completamente ideológicos e contrários. É a Rede e o Novo. E Uhum. os 2 partidos que foram 100% contrários são os 2 partidos que mais se beneficiariam com a volta do Distritão, porque são uns dos menores. Das coligações, porque são dos menores. Uhum. E ali eu percebi, daí fazendo até um retrospecto das outras votações, esses 2 partidos, eles costumam defender muito o que eles acreditam, independente de ser governista, de ser de oposição, independente de ser Bolsonaro que propôs ou o PSOL, o Novo defende as coisas que ele acredita e a Rede acredita as coisas que ela acredita. Depois desse tempo em Brasília, a impressão que eu tenho que são os 2 únicos partidos realmente ideológicos hoje, que realmente têm uma bandeira. O restante é por poder, assim. É a sensação que eu tenho hoje em dia, depois dessa passada. E repare que eu tô falando de um bem direita e um bem esquerda. É uma análise fria mesmo. Não é que eu não votaria em Uhum. ninguém dos outros partidos. A análise que eu tenho é que os partidos que são friamente calculistas e fiéis à sua bandeira são a Rede e o Novo. Pelo menos hoje é o que eu vejo. Lúcio, pra gente encerrar Uhum. toda essa tua história, resultou em algumas premiações. E nos últimos anos, em 2020, você ganhou aquele prêmio daquela mão de ouro lindona que está lá atrás, que não tem como não chamar atenção, e também ganhou, esteve entre os 10 influenciadores que mais influenciaram aí no mundo digital. Conta pra gente um pouco sobre essas premiações. Pois é, o Influence Me é um prêmio de uma agência, né, que ela premia também jornalistas, mas esse prêmio era de influenciadores, eles criaram várias categorias, e eu entrei na categoria opinião. Na verdade, não me inscrevi. Aliás, eu nem conhecia o prêmio, para ser sincero, o de influenciador, eu conhecia o de jornalismo. E de repente eu recebi um e-mail deles falando: olha, você está na final, pede voto aí, porque você está concorrendo para ser um dos vencedores. Eu, porra, mas é? Aí eu fui ver lá, eu concorri com o Felipe Neto, com Gabriela Prioli e mais uma galera na categoria opinião. Então, as pessoas que se expressam, né, dão as suas opiniões nas redes sociais. E, claro, eu não ganhei, né? Tem o Felipe Neto ali, foi ele que ganhou. Mas, assim, foi muito bacana porque, porra, no meio de pessoas assim, com um canal gigantesco, sabe? Pô, Felipe Neto acho que é o maior do Brasil já, ou é o segundo maior do Brasil, um dos maiores do mundo. A Gabriela também tem, acho que mais de 1 milhão de inscritos, enfim. E de repente eu ali no meio, sabe? Eu, pô, fiquei bacana, né? E me honrou bastante, né? Ficar entre os 10 no Brasil. E o prêmio, assim, foi assim, engraçado, que foi um atrás do outro, né? Que em dezembro eu ganhei aquele ali. Na verdade, eu fiquei sabendo em agosto, mas eu tinha que ficar caladinho, porque a entidade, né, que deu a premiação falou: olha, você não pode falar nada, a gente vai revelar só no dia 8 de dezembro, então até lá você fica calado. Mas tinha toda uma preparação, que eu tinha que mandar documentação, etc e tal. Então eu fiquei caladinho. Mas aí no dia 8 de dezembro eu recebi aquela mãozinha que está ali, que é uma entidade ligada à ONU, né, a ONU e a... É a ONU, que lá do Catar, e ela passou, a partir de 2009, ela começou a dar o prêmio, né, a conceder o prêmio a iniciativas de combate à corrupção do mundo inteiro, sabe? Então, ano após ano veio nessa, 2009 não, 2019, não,
2000 e, pô, vou esquecer que 2015, poxa, agora eu não lembro mais. Não, 2018, 2018. Começou em 2018, a reunião foi em 2009, lá na ONU, e eles decidiram que ia ter uma iniciativa para premiar iniciativas do mundo inteiro. Em 2018, então, começou colocar em prática, tá? E, de repente, eu recebi o e-mail dizendo, olha, você ganhou, né? E tal, porra. Aí, cara, quase que eu não acreditei. Achei que fosse um fake, sabe? Lá mandaram um e-mail cheio de inglês para mim lá. Eu falei, isso aqui é brincadeira, tem alguém me sacaneando e tal. E aí eu fui a fundo, fui ver e de fato era. Então, o Instituto OPS é a única entidade da América Latina a receber esse prêmio, e é concedido apenas a iniciativas do mundo inteiro. E é interessante que as iniciativas elas são escolhidas no mundo inteiro, aí passa por uma comissão julgadora que vai analisar todo o histórico, etc. A gente não sabe quem é a comissão, mas é tudo o pessoal lá do Catar, junto com o pessoal da ONU, eles formam um comitê, enfim, fazem a reunião lá e escolhem os nomes, e aí não sei se existe uma votação, não sei como é, internamente, sempre ali dentro deles, e depois eles simplesmente divulgam os vencedores. Então eu ganhei esse prêmio e assim foi o maior reconhecimento que a gente teve nesse tempo todo, né? Não é uma entidade, não é uma iniciativa brasileira, né? Uma iniciativa lá do estrangeiro, né? Do Catar, mas porra, valeu muito a pena, sabe? E isso já ajudou bastante porque isso aumenta nosso currículo, né? Sim. Isso melhora, assim, dá uma importância maior. Depois disso, algumas pessoas, algumas entidades, algumas iniciativas, empresas, enfim, passaram a procurar, querendo saber mais e tal, enfim. Mas foi bacana, cara, e eu sinto muito orgulhoso e, mais importante, assim, não foi o Lúcio que ganhou, entendeu? Foi o Instituto, e o Instituto ele é formado por pessoas que eu sequer conheço, assim, pessoalmente, sabe? São pessoas espalhadas pelo Brasil afora, o trabalho que a gente faz é absolutamente voluntário, a gente chama voluntários para fazer e a gente faz tudo de onde está, então a pessoa que está lá no Acre, ele participa do trabalho, o cara que está no Rio Grande do Sul também, enfim, a gente consegue juntar essas pessoas do Brasil inteiro para fazer fiscalizações, para auditar notas, enfim, para a gente fazer, então, o trabalho de fiscalização dos gastos públicos. Então, E quem quer esse, participar? Como é que faz? Érica, é o seguinte, a gente cria sempre operações, tá? Eu elaboro a fiscalização em cima por exemplo, eu escolho aquilo que a gente vai fiscalizar, que vai auditar, aí eu monto todo um sistema de auditoria. Aí eu faço a divulgação. Aí quem quiser participar, e a divulgação eu faço pelo site do Instituto OPS, que é institutoops.org.br, pelas redes sociais do Instituto, pelo meu canal no YouTube, enfim. Aí eu vou espalhando aquilo. Quem quiser, aí tem lá todo o beabá, o que tem que ser feito, a pessoa vai entrar em contato, seguindo aqueles passos, aí ele vai receber o material, vai receber o treinamento, a gente passa todas as informações. Independentemente disso, hoje, por exemplo, a gente não tem uma operação no ar. A gente começou agora uma que eu estou chamando de série apenas, uma série de publicações que a gente vai fazer sobre não é sobre irregularidades encontradas, porque até então a gente vem verificando para encontrar as irregularidades, né? Até inclusive abril passado a gente conseguiu colocar no programa Fantástico mais uma série de irregularidades que a gente encontrou na Câmara. Esta agora está sendo diferente porque a gente não está mostrando irregularidade, a gente está mostrando imoralidade. Justamente a imoralidade na utilização do dinheiro público da verba indenizatória. Então, Como no Tocantins. Como? Não, Como como em Mato Grosso. Mato é Grosso. Mato Grosso, desculpa. Mato Grosso, Então, a pessoa que quiser entrar, quiser conhecer, vai no site institutoops.org.br, a primeira matéria que tem lá é sobre isso. E eu já estou preparando para segunda-feira, no mais tardar segunda-feira, já vou soltar o segundo vídeo, que aí explica, né, eu mostro o caso de imoralidade com dinheiro público e explicando como a pessoa faz para participar.
É muito simples, a pessoa não tem que sequer sair de casa, não tem que assinar contrato nenhum comigo, sabe? É tudo voluntário, a pessoa vai aprender a fazer aquele levantamento e me manda o resultado, e a gente faz a publicação. Big, eu sei que teu trabalho é voluntário, né, mas você tem boleto para pagar, conta de água, conta de Tem. luz, filhos, e o Instituto Ops tem custo, porque tem internet, às vezes você imprime coisa, vai no Ministério Público, cansei de ver você fazendo isso. E, cara, como é que faz para bancar? Você vive de doações, eu queria que você ajudasse, divulgasse aqui para quem quiser colaborar com o Instituto Ops, possa passar a colaborar a partir de agora. Bacana. Pois é, Eric, a gente criou uma plataforma de doação no Instituto Ops. A gente vive exclusivamente de doação. Então, o arroz, o feijão que eu como aqui vem das doações. Se não tiver doação, não tem comida. Então, e fora isso, claro, os custos, né? Eu estou aqui no escritório na minha casa, é tudo da Ops aqui, esse computador que está aqui atrás é o trabalho, todo o trabalho que eu faço é nele, enfim, então tem um custo de manter a entidade, tem o contador que a gente tem que pagar, então tudo isso, claro, envolve custo e as pessoas podem me ajudar no site do Instituto Ops, lá no menu tem o botãozinho Doe. Você clica lá em Doe, aí tem as opções. Na verdade, não existe só uma plataforma de doação. São várias formas que a pessoa vai encontrar para doar. Tem a nossa plataforma, também pode doar via Pix, pode doar via Apoia-se, via PayPal, via um monte de coisa. Então, assim, por falta de opções, não é, viu, Ed? Pode não existe valor mínimo também, sabe? E as pessoas que quiserem se inscrever no meu canal no YouTube, podem também se tornar membros lá, e esse dinheiro que é gerado lá eu recebo e também me ajuda aqui a pagar as contas. O YouTube do Lúcio Big é Lúcio Big, o Lúcio Big. restante é Instituto Ops. Como é que tá mesmo no Twitter? Lúcio Big. E Arroba no Lúcio Big. Instituto, do Instituto, Instituto Ops. Convido todos vocês a conhecerem, a se inscreverem. Também eu peço, é claro, se inscreva aqui no canal do YouTube do Podcast Fora de Regra. Siga a gente no Spotify toda semana. Um episódio novo desse podcast, que nada mais é do que uma grande mesa de bar. Eu nas redes sociais também você consegue encontrar por jornalista Eric Mota no Instagram, Eric Mota TV no Twitter. E a gente se vê na semana que vem. Obrigado a todo mundo. Tchau. Tchau, tchau, um abraço. Obrigado, Eric. E aí, curtiu o bate-papo? Então faz o seguinte, se inscreve no canal do YouTube do Podcast Fora de Regra, clica em gostei, segue a gente no Spotify e, é claro, nas redes sociais. O meu Instagram é jornalista Eric Mota e no Twitter eu sou o Eric Mota TV. Você também não esqueça de seguir as redes sociais do site Regra dos Terços, em todas elas, @Regra dos Terços, que é o responsável pela produção desse podcast. E a gente se vê na semana que vem. Tchau!